O presidente Lula criticou a ONU e o privilégio dos países do chamado Norte Global. O discurso ocorreu durante a cúpula de líderes do G20. A gente vai chamar agora o repórter Rodrigo Viga, que acompanhou também o anúncio da Aliança contra a Fome. Viga, boa noite. Quais as últimas informações do evento que reúne a cúpula de líderes mundiais? Bem-vindo a você, bom trabalho. E é sempre uma honra te receber aqui no Jornal Jovem Pan. Viga. Sempre um prazer interagir com você, meu caro Tiago. Boa noite para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. De forma surpreendente, já no primeiro dia dessa cúpula de líderes globais, a cúpula do G20, foi divulgada agora há pouco a declaração final do encontro. A expectativa inicial era que essa declaração final fosse divulgada somente amanhã na parte da tarde, após o término dos trabalhos. No entanto, essa longa declaração de mais de 20 páginas foi publicada, foi divulgada em vários idiomas, agora há pouco aqui no QG do G20, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Alguns pontos chamam bastante a atenção, especificamente citações sobre as guerras envolvendo ali a região da faixa de Gaza e os reflexos no Líbano. Disse nessa carta, foi dito nessa carta, nesse documento final chamado de Declaração do G20, que os países veem com muita angústia, melhor dizendo, a crise humanitária que afeta moradores da faixa de Gaza e também do território libanês. Uma outra curiosidade é quando se fala sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O nome da Rússia não é citado no item de número 9 dessa declaração final da cúpula do G20 aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Cita-se apenas o nome da Ucrânia. E a gente já sabe por quê, apurando aqui nos bastidores. Porque nas últimas horas, desde o início das preparativas para a cúpula do G20, meu caro Tiago, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, já se tinha um documento praticamente fechado, alinhavado de consenso para essa declaração. No entanto, países do G7 chegaram a fazer uma pressão sobre o Brasil, que está na presidência do G20 em 2024, para que esse documento fosse revisitado diante de um novo ataque da Rússia ao território ucraniano. As fontes da Jovem Pan disseram que o Brasil resolveu bater pé firme, citar essa questão da guerra de forma superficial, para que não houvesse comprometimento nessa declaração final que teve o apoio da Rússia. O presidente russo Vladimir Putin não se faz presente aqui na reunião de cúpula do G20 e está sendo representado pelo ministro Sergei Lavrov. Um pouco mais cedo, em uma das conferências aqui da cúpula do G20, o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenou o que chamou de invasões à Ucrânia e também na faixa de Gaza. E disse também que muitas sanções que estão sendo aplicadas, sem citar nomes de países como Rússia e Estados Unidos, são condenáveis. De acordo com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a globalização via neoliberalismo não funcionou, fracassou, gerando ódio, ameaças à democracia e fome pelo planeta. Por falar em fome, na abertura dos trabalhos nesta segunda-feira aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a criação de uma aliança contra a fome em todo o planeta Terra, chamada de Aliança Global, com adesão de mais de 80 países, inclusive da Argentina, que teria ameaçado aí ao longo dos últimos dias não aderir, não participar dessa corrente global para combater a fome, que segundo a ONU, a FAO, já atinge mais de 730 milhões de pessoas em todo o planeta. Vamos ouvir o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. E com a aliança, faremos muito mais. Aqueles que sempre foram invisíveis estarão ao centro da agenda internacional. Já contamos com a adesão de 81 países, 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 fundações filantrópicas e organizações não governamentais. Esse então o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que agora à noite participa de uma cerimônia, de uma recepção.
espécie de jantar com líderes e chefes de Estado no âmbito na cúpula do G20, que termina nesta terça-feira. Mas a declaração final, meu caro Tiago, já veio logo no primeiro dia de forma surpreendente, Tiago. Sem dúvida. E algumas imagens chamaram a atenção. Primeiro, a ausência do presidente dos Estados Unidos da foto oficial e também, obviamente, nesse encontro voltou à tona a discussão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O governo brasileiro, representantes do governo, ministros, falando que essa possibilidade de um acordo está cada vez mais próxima. Mas é saber o que vai acontecer, não é, Viga? Exatamente. Essa é uma discussão que vem há muito tempo. Foi um debate que foi bem encaminhado, bem engendrado no governo anterior, mas, segundo eu conversei com o ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, nunca se esteve tão perto da formalização desse acordo, Cone-Sul, Mercosul, União Europeia, apesar, a despeito de uma oposição clara e evidente neste momento, que vem do continente europeu, da França mais especificamente, onde nesta segunda-feira tivemos protestos e manifestações. A visão aqui do Mercosul é que os franceses, que têm uma agricultura forte, porém muito subsidiada, se vê ameaçada do ponto de vista da competição internacional em caso de lavratura, de acerto desse acordo entre Mercosul e União Europeia. Meu caro Tiago, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, segundo me disse o Carlos Fávaro, apesar dessa negativa ou dessa pressão contrária da França, ele acha que, na verdade, a França vai acabar, de certa forma, aceitando a pressão dos demais países do continente europeu, da União Europeia, que se sentem já à vontade para a assinatura desse acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Alguns detalhes aconteceram ao longo desta segunda-feira quente do lado de fora, mas fria aqui dentro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Meu caro Tiago, Joe Biden, ainda presidente dos Estados Unidos, ficou de fora da foto oficial do G20. A informação oficial, pela ausência de Joe Biden, dá conta de que ele teria se atrasado no encontro que teve com Justin Trudeau, que é o premier do Canadá. Outra que ficou de fora foi a primeira-ministra da Itália, que também se atrasou para essa foto oficial. É uma marca, é um símbolo, uma foto que entra para a história, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, porque o dia estava maravilhoso, o céu azul e ao fundo nada mais, nada menos do que Marina da Glória e o querido e amado Pão de Açúcar. Nos últimos 2 encontros do G20, em Nova Delhi, na Índia, e Bali, na Indonésia, essa foto oficial não aconteceu. É que os chefes de Estado não queriam posar ao lado, segundo informações que vieram desses encontros, ao lado de representantes do governo russo e do presidente Vladimir Putin, meu caro Tiago. Sempre as polêmicas desse encontro. Rodrigo Viga com as últimas informações. Bom trabalho para você, até daqui a pouco.